Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então, boa noite a todos, boa noite pessoal que está em casa. Hoje nós vamos estudar as 3 epístolas de João. 1 João, 2 João e 3 João. O autor é João, o apóstolo, irmão de Tiago, que foi o último dos apóstolos a morrer. Por isso o livro é escrito já por volta de 90 a 95 depois de Cristo. O tema central, poderíamos descrever, seria o seguinte: a alegria, amor e o andar. A data de 90 a 95. Então vamos para o livro, para a epístola de João, para a carta de João, primeira carta dele, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam na palavra da vida. Então, ele fala o seguinte: eu quero falar para vocês daquele que nós vimos, ouvimos, apalpamos. Quer dizer, eu sou testemunha ocular da vida de Jesus Cristo. Eu estive com ele, eu toquei. Então, isso leva a gente a entender que é o apóstolo João, porque não cita diretamente o nome dele aqui. Mas o que é interessante é que ele cita também que ele é o verbo da vida. E quem usa o termo verbo para se referir a Jesus Cristo é João, quando ele escreve o Evangelho. João 1 diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele agora, essa comparação nos ajuda a comparar, a ver que o autor do Evangelho de João é o mesmo autor das epístolas. Versículos 2 e 3. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e fomos testemunhas e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos para que também possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então ele fala: nós somos testemunhas, nós convivemos com ele, estamos anunciando a vocês isso. E eu quero dizer, a nossa comunhão é com ele e com o Pai. Isso é importante a gente parar para pensar, porque a gente passou por muitos textos falando sobre o nosso acesso a Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele fala, por exemplo, em Hebreus, que nós podemos nos achegar com confiança ao trono de graça, porque Jesus abriu esse acesso para nós. Fala que nós devemos viver em comunhão com Ele. Então ele fala: eu quero falar para vocês não somente do que Jesus fez por nós, mas do que Ele continua fazendo. Não somente que Ele no passado nos salvou, mas que no presente nós temos comunhão com Ele, nós desfrutamos da sua companhia. Então ele começa a falar que tem um relacionamento nosso com Deus, nosso com Jesus Cristo. E comunhão é a ideia de proximidade, de aconchego, de ter algo em comum, de andar junto. E ele deixa claro: nossa comunhão é com o Pai e com Jesus Cristo. Versículo 4. E estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria possa ser completa. Veja que a nossa alegria pode ser completa por quê? Porque Jesus é o nosso Salvador. Os fatos foram reais, foram verídicos. João era testemunha ocular de tudo isso. E nós temos comunhão com o Pai. Nesse mundo nós podemos passar por decepções, por dificuldades, por problemas. Mas a comunhão com Deus traz alento ao nosso coração. A nossa alegria só é completa porque nós temos um relacionamento com Deus. E por isso, nesse relacionamento, Ele enche o nosso coração de alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, fala o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. Enquanto as circunstâncias da vida nos fazem chorar, nós olhamos para o Senhor e encontramos nele razão para nos alegrarmos. Versículos 5 a 7. Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos: que Deus é a luz, Deus é luz, e que não há nele trevas alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Então no 5 e o 6 ele fala assim: olha, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, estamos mentindo. Porque aquele que tem comunhão com Deus, ele anda na luz. O fato de nós termos um relacionamento com Deus, um relacionamento de amizade, um relacionamento onde Ele é nosso Pai e nós somos filhos, um relacionamento de aconchego, faz com que nós tenhamos um desejo de andar de acordo com como Ele pede, de andar na luz. Então, se eu falo que eu tenho comunhão com Ele, mas eu estou vivendo nas trevas, eu estou mentindo. Porque aquele que tem comunhão com Deus procura andar na luz. O verso 7 fala que se a gente disser que anda na luz, se andarmos na luz como Ele anda na luz, nós temos comunhão, não só com o Pai, não só com o Filho, mas uns com os outros. Eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com Jesus Cristo. Você tem comunhão com Deus, tem comunhão com Jesus Cristo. E nós então temos tudo em comum para ter comunhão entre nós. Então ele está deixando claro que quando a gente está na luz, a gente tem comunhão. Quando a gente está nas trevas, a comunhão fica complexa. A gente começa a ter problema de relacionamento. Quando os dois estão andando na luz, o casamento vai bem. Mas quando um dos dois ou os dois estão andando nas trevas, o relacionamento vai se diluindo no meio dos problemas. Então, quando nós andamos à luz, nós conseguimos ter comunhão. E se nós não estamos conseguindo ter comunhão, alguma coisa está errada, porque algum de nós, ou os dois, não estão andando de acordo com o que Deus pede de nós. Versículo, aí ele fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aqui entra uma coisa que a gente tem que entender dentro do livro de 1 João. Ele sempre fala sobre aquele que está na luz, não tem prazer e não vive na prática do pecado. Ele não está dizendo que não comete erros, mas ele não tem prazer em permanecer nos seus erros. A vida dele, ele vai procurar ter a sua vida transformada. Se ele erra, ele pede perdão, o Senhor o purifica do pecado e ele procura melhorar. Ele não se acostuma, não se larga nas cordas e se deixa ser vencido pelo pecado. É algo semelhante também que a gente viu, por exemplo, em Romanos, quando fala que nós não devemos entregar nossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas entregar a Deus como instrumento de justiça. Isso está em Romanos 6, versos 8 a 10. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então ele está falando nesses 3 versos sobre andar na luz e a confissão dos pecados. Nós não nos acostumamos com o pecado, mas é uma dura realidade. Todos nós lutamos contra o pecado. Então ele sempre está trabalhando o seguinte: eu ando na luz, mas quando eu erro, eu acerto com Deus para voltar esse caminho da luz. Eu não me deixo levar a ponto de cair nas trevas. Então eu confesso o meu pecado. Deus, me perdoa. Hoje eu agi com ira dentro do carro, no trânsito. Deus, eu hoje não fui bom com a minha família. Deus, hoje eu no meu negócio lá não fiz direito. Me perdoa, eu quero ser melhor. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando a gente se acha muito bom, melhor que os outros, Ele está falando, você está mentindo. Porque todos nós, de vez em quando, temos que chegar, Senhor, me perdoa, eu sou um homem pecador. Paulo mesmo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala o quê? Miserável homem que sou. Eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo. Então, ele sentia o peso do pecado sobre ele, confessava, concordava com Deus de que aquilo era errado e dizia, Senhor, me perdoa. E aí Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então existe o lado do andar e o lado do confessar. Quando nós queremos andar na luz, a confissão caminha junto, porque eu não me conformo com o pecado, eu não me entrego ao pecado. Eu olho para Deus e digo, o Senhor está certo, eu fui mentiroso, o Senhor está certo, eu fui orgulhoso, o Senhor está certo, eu não devia ter feito isso. E aí Ele perdoa os meus pecados. Capítulo 2. Bom, para resumir esse tema, a gente poderia dizer assim, a gente precisa da ajuda de Deus e do perdão dele dia a dia. Então capítulo 2, verso 1.
Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele está falando, isso está escrito para a gente não pecar. Deus não quer que a gente peque. Porém, enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos lutar contra o pecado. Mas na hora que a gente errar, a gente tem um advogado na presença de Deus. Aí o diabo chega lá e fala assim, você viu o que o Valdir fez? Aí Jesus fala, vi e paguei por esse pecado. E ele intercede por nós. Então, o fato dele perdoar os nossos pecados não nos dá o direito de viver uma vida de pecado. Mas também o fato de nós procurarmos viver uma vida direita não nos dá o direito de sermos orgulhosos e achar que nunca pecamos. Nós precisamos do perdão de Deus dia a dia e da graça de Deus dia a dia. E temos um advogado diante de Deus. Versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então ele é a propiciação pelos nossos pecados. E aí a gente vai na figura do tabernáculo. E vocês veem que toda hora estamos voltando a lições que já estudamos, porque nós estamos terminando a quarta fase. E a gente vai vendo que as lições se interligam. E aí ele era a propiciação, como um propiciatório que tinha no tabernáculo, a tampa sobre a arca, onde era colocado o sangue. E propiciatório vem de propício, quer dizer ficar a favor. Cristo morreu pelos nossos pecados, é o sacrifício do nosso lugar, ele pagou os nossos pecados, não só os nossos, mas do mundo inteiro, e ele agora oferece esse perdão para nós. O nosso advogado é o que pagou a conta. Então não tem argumento contra nós, porque o Senhor já pagou a nossa dívida. Essas coisas estão escritas não para que eu viva no pecado, mas quando eu caí eu lembro do perdão dele. Eu lembro que ele pagou, eu lembro que ele intercede por mim, eu confesso e concordo. A confessar é concordar com Deus. Deus me perdoa, eu não devia ter feito assim, eu não deveria ter falado assim. E ele é fiel e justo e nos perdoa dos nossos pecados. Versículos 3 e 4. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Ele fala assim, olha gente, dizer que conhece a Deus é fácil. Então, você conhece a Deus? Então guarde os mandamentos dele. Você conhece a Deus? Faça a vontade dele. A melhor forma de você dizer que realmente você o ama e que você conhece ele de verdade é que esse conhecimento produza diferença na sua vida. E você está disposto a pagar o preço para fazer a vontade dele. Se ele pede para perdoar, eu vou perdoar. Se ele pede para amar, eu vou amar. Se ele pede para eu agir de uma forma correta, eu vou agir. Se ele pede para mudar a minha conduta, eu vou mudar. Eu estou disposto a fazer o que ele pede de mim. Se eu o conheço de verdade, eu me coloco debaixo dele, da sua autoridade, da sua soberania, do seu amor, da sua graça, do seu perdão. Porque muitas pessoas falam que conhecem a Deus, mas é diferente. Porque alguns só sabem ou coisas que falam sobre Deus, só de ouvir coisas, mas nunca experimentaram que ele é um Deus santo e justo. Nunca perceberam que é um Deus supremo e soberano. Isaías, mesmo sendo profeta, quando ele vê a visão do céu, ele fala assim no capítulo 6, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ninguém que conhece o Senhor se contenta do jeito que está. Qualquer um que o conhece de verdade e o vê na sua santidade, ele se preocupa em procurar fazer a vontade de Deus. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Então, como que a gente sabe que está nele? A gente guarda a sua palavra. E aí o amor de Deus é aperfeiçoado nas nossas vidas dia após dia. Porque o amor dele vai sendo evidenciado em nós, pelo nosso amor mostrado a ele, pela prática da palavra, para fazer a vontade dele. Verso 6. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Então é simples, você diz que está em Deus, que está em Cristo, que o conhece, que o ama. Ótimo, amém, maravilha. Então ande como ele andou. Não vamos ser perfeitos? Não. Mas nós vamos procurar seguir os seus passos. Vamos procurar andar no caminho dele, andar da maneira dele, andar como ele quer. Nós estudamos em Efésios 2,
versos 8 a 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aquele que permanece nele, anda como ele andou. Procura seguir os seus passos. Do 7 ao 11 vai falar algo, nós vamos ler do 9 ao 11. Só, versos 9 até 11. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegam os olhos. Então o amor a Deus é visto pela maneira como eu trato o meu irmão. Porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus e odeio o meu próximo? E odeio o meu irmão? Então como que eu sei, como que pode ser demonstrado o meu amor ao Senhor? Eu amo aquela pessoa a quem Deus também amou. Às vezes vai ter dias que tem coisas que nós vamos ter que relevar, que vamos ter que perdoar, que vamos ter que abrir mão para um bom andar. Mas eu estou disposto a amar a pessoa, apesar dos seus defeitos. Como também eu também tenho defeitos, e eu tenho que reconhecer, porque aquele que não tem pecado nenhum, diz que não tem pecado nenhum, está mentindo. Nós precisamos do perdão de Deus a cada dia, precisamos da graça dele a cada dia. Por isso que ele intercede por nós, por isso que ele é o nosso advogado. Ele pagou os nossos pecados, e agora eu que experimentei esse amor, eu que desfruto desse amor, eu procuro andar como ele andou, eu procuro fazer a sua vontade, eu procuro seguir os seus mandamentos, eu procuro amar o meu próximo. Versículo 12. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados por causa do nome dele. Então, nossos pecados são perdoados por causa de Cristo. Eu não sou melhor do que o outro. Eu não sou mais importante que o outro. Eu tenho que exercer amor para com o meu irmão, para com o meu próximo, porque ele precisa da graça de Deus a cada dia, assim como eu preciso. Ele precisa do perdão de Deus, assim como eu preciso. Cristo perdoou os meus pecados, e em gratidão a isso, em amor eu me entrego a Ele, e eu procuro amar o meu próximo. Versos 13 e 14. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Então ele começa a falar, filhinhos, pais, ou seja, os mais experientes. Ele fala, conheça Deus, e aí você vai andar em vitória. Aí você vai vencer o maligno. O problema é que muitas vezes nós não vencemos a tentação, nós não vencemos o nosso orgulho, nós não vencemos os nossos pecados, porque nos falta o conhecimento a Deus. Lá no livro de Oséias, capítulo 4, Oséias ele cita o seguinte, Deus fala, usando Oséias, falando, esse povo perece, porque lhe falta o conhecimento. E os 3 versos para frente ele fala assim, o povo perece porque rejeitaram o conhecimento. Porque existem 2 formas, uma que eu não quero o conhecimento, e eu rejeito ele, ou uma que eu não sei. De qualquer forma, o resultado é desastroso. Agora, quando eu rejeito, é pior ainda. Então nós temos conhecimento, sabemos sobre Deus, agora nós deixamos isso penetrar as nossas vidas? Se eu quero vencer o maligno, se eu quero vencer os pecados, se eu quero vencer as minhas maneiras erradas de ser, para andar em vitória, eu preciso cada dia conhecer mais a Deus. Quanto mais perto eu chego dele, mais eu sinto a sua santidade, o seu amor, mais eu percebo o quanto ele é santo, mais eu percebo o quanto eu preciso dele, e aí eu procuro vencer os meus erros. E para eu ter vitória sobre o maligno, sobre o diabo, sobre o mal, eu estou perto de Deus, eu me afasto do mal. Agora, quando eu vou ficando longe de Deus, quando eu paro de orar, quando eu paro de ler a Bíblia, quando eu paro de me reunir em comunhão, quando eu paro de congregar, como diz lá em Hebreus capítulo 13, aí eu vou ficando presa fácil. E aí em 1 Pedro fala que o diabo anda ao derredor, como um leão rugindo, procurando a quem possa tragar. Como que eu venço? Conhecendo a Deus, me aproximando de Deus, aí eu vou tendo vitória sobre o inimigo. Versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo.
Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, ame a Deus, não ao mundo. Ame o Senhor e não as coisas que há no mundo. Se nós queremos ter vitória nesse mundo, nós temos que amar o Senhor. Nós temos que conhecer a Ele. É conhecendo a Ele que vencemos o pecado, vencemos o maligno. Então fala o seguinte: em vez de amar o mundo, em vez de amar as coisas desse mundo, em vez de amar o dinheiro, ame o Senhor. Quando Jesus fala, não dá para servir a dois senhores, ou você há de amar um, se apegar a um e rejeitar o outro. Ele está deixando claro para a gente tem que escolher aonde nós vamos colocar o nosso coração. O coração humano não fica sem dono. Se não deixarmos Deus comandar, o mundo vai comandar, o orgulho vai comandar, o inimigo vai comandar. Então ele está deixando claro: não ame o mundo, ame a Deus. Não ame o dinheiro, não ame as coisas do mundo, não ame a sociedade, não ame a posição social, não ame o status que te colocam. Ame o Senhor. Versículo 16. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, coisas que não vêm de Deus. A concupiscência quer dizer desejo, desejo forte. E aí fala de todos os tipos de desejos que tentam nos afastar de Deus. Pode ser o desejo de ter uma posição, pode ser a inveja, pode ser desejos lascivos. Esses desejos nos afastam de Deus, não vêm de Deus. A ganância, eu quero ser alguém, eu quero ser importante, eu quero ser reconhecido, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter status. Eu quero algo para mim. E o orgulho de se achar melhor, mais importante. Tudo isso não vem de Deus. Isso começa a ser combatido já nos versos anteriores. Quando ele diz, por exemplo, contra o orgulho, ele diz: olha, você precisa da graça de Deus. Se você diz que você não tem pecado, você está mentindo. Não tem lugar para orgulho. Você precisa de mim. Ande na luz. Em vez de seguir os desejos que as pessoas têm, que tem que fazer as coisas escondidas por causa que são erradas, ande na luz e não nas trevas. Vamos amar o Senhor e não ao mundo. Versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, o seu desejo, a sua cobiça, a sua concupiscência vão passando, mas a vontade de Deus permanece. O cara se orgulha muito porque ele se acha muito bonito, mas com o tempo vem os problemas da idade e passou. A boniteza, né? Falando errado, passou. O orgulho de ser alguém importante, porque eu tive tal cargo, tal posição, amanhã vem outro, te puxa o tapete, você está lá na sarjeta e ele está em evidência. Passou. Mas as coisas de Deus permanecem para sempre. A vontade de Deus permanece para sempre. O desejo do mundo, o resultado é ruim. O desejo de Deus, a vontade de Deus, como diz Romanos 12, 2, é boa, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Versículos 18 e 19. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, sem dúvidas teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse, e todos eles não eram de nós. Então ele começa a falar: o fim está próximo. As coisas, os desejos mundanos vão acabar, vão passar. A vontade de Deus permanece para sempre. E você quer certeza de que o fim está próximo? Tem se levantado muitos contra Cristo, anticristo. Muitos falsos mestres, muitas pessoas ensinando o erro. Tudo isso são evidências de que não adianta se apegar a esse mundo podre, porque aqui a coisa cada dia vai ficando pior. E ele fala: e não se preocupem, muitos vão sair do meio, porque eles entraram ali, ouviram, gostaram, mas não permanecem, porque nunca houve regeneração, novo nascimento, nunca houve uma conversão genuína. É a parábola do semeador, lá em Marcos, lá em Mateus, e fala que o semeador saiu a semear, algumas sementes caíram à beira do caminho,
O diabo levou embora, estava com o coração duro, não deu nada. Mas outros até parece que vai dar alguma coisa, começa a brotar. Mas os cuidados desse mundo fazem com que ele desista, porque ele ama mais o mundo do que a Deus. Outros, temendo a perseguição, as críticas, acabam desanimando. E outros vão produzir a 100, as 30, 60 e 100 por um. Ou seja, a semente cai. Alguns deixam ela começar a brotar, mas não permanecem por quê? Ou estão apegados ao mundo, ou não aguentam a perseguição, as críticas e as dificuldades que sobrevêm. Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Então, nós temos uma unção que vem do Espírito Santo, e a gente sabe as coisas por quê? Porque Ele ilumina os nossos olhos, Ele nos ajuda a entender. Ter unção não é alguém pegar e saber coisas extraordinárias no sentido de que ninguém mais sabe no mundo. Ter unção não é alguém que faz algum milagre. Aquele que é nascido de Deus, aquele que é filho de Deus, ele tem o Espírito Santo sobre ele, ele tem a unção de Deus, que lhe abre os olhos e lhe ajuda a entender a vontade de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Versos 21 a 23. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai, mas aquele que reconhece o Filho tem o Pai também. Então ele fala, vão surgir pessoas que vão negar o Filho, vão negar que Jesus é o Cristo, vão negar que Jesus é Deus, e tem muitas religiões que fazem isso, que negam Jesus como Salvador, como o Filho de Deus perfeito que veio ao mundo para nos salvar. Não, mas nós só acreditamos em Deus, só acreditamos em Jeová, e não acreditam em Jesus. E aí, se ele não crê em Jesus, se ele não confessa o Filho, ele também não tem o Pai. Porque não tem jeito, a única maneira de chegar até Deus é através de Jesus Cristo, é através do sacrifício dele no nosso lugar, é por ele que nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus. Então quem não confessa o Filho, quem não confia no Filho, quem não crê no Filho, também não tem o Pai. Versos 24 e 25. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouviste desde o princípio. Se isto que ouviste desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Ele nos fez uma promessa, que é a vida eterna. Quem tem o Filho, quem confia no Filho, quem confessa o Filho, tem o Pai, tem a promessa da vida eterna. Aquele que rejeita o Filho, que rejeita o sacrifício de Cristo, que o rejeita como Cristo, como Messias, como Salvador, não tem a vida eterna, ele continua perdido. Pode ser um religioso, pode ser um líder religioso, mas continua perdido. Não tem a vida eterna, só tem a vida eterna aquele que confia no Filho. Essa é a promessa de Deus, verso 26. Essas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Então está escrito isso. Faz o quê? Ele escreveu e deixou claro: firme-se na verdade, para que você não seja enganado. Firme-se nas promessas de Deus, para que você não seja enganado. Ele começou falando sobre os anticristos, sobre os ensinamentos falsos, falsos mestres, no verso 18, e ele continua discorrendo sobre isso. E qual a solução para não ser enganado por um falso Cristo, por um falso profeta, por um falso religioso? Eu me firmar na verdade e na promessa de Deus. Eu não me firmo em pessoas, eu não me firmo em instituições, eu me firmo no Senhor, que sempre fala a verdade. Eu me firmo na verdade da palavra revelada por Deus para nós. Eu me firmo nas promessas que Ele fez, e eu confio nele, porque Ele é fiel para cumpri-las. Versos 27 e 28. Porém, a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas com a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. Então, permanecendo nele, nós temos a confiança. Ele prometeu a vida eterna. Ele diz que temos a unção do Senhor. E como que eu tenho confiança? Quando eu permaneço firme nele. No livro de João, no Evangelho de João,
No capítulo 15 ele fala bastante sobre isso. E ele faz a comparação de Jesus na sua oração sacerdotal, falando dos discípulos, falando com os discípulos ali nos últimos momentos, não na oração, oração é verso 17, capítulo 17. No meio dos discípulos ele fala o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se a gente quer produzir fruto, ou seja, se a nossa vida quer, se a gente vai andar na luz, se a gente vai fazer o que é certo, se a gente vai procurar viver a vida correta que ele fala para nós, se a gente vai andar como ele andou, a gente tem que permanecer nele. Porque sem ele, a gente faz muita coisa, muita bobagem, muita coisa que a gente vai se arrepender, muito problema a gente vai ter. Mas quando a gente confia nele, quando a gente se entrega a ele, quando a gente permanece nele, aí a gente vai produzir bom fruto. Nós estudamos em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente estudou isso em Efésios, capítulo 5, verso 18, que diz: andai no Espírito. E ele fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E ele vai falando, a gente permanecendo nele, o fruto que vem, que enche as nossas vidas e transforma o nosso viver, ele vem mediante permanecer no Senhor. É lembrar da videira, é lembrar de João 15, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, como que a gente sabe que a gente é nascido de Deus? Praticando a justiça. Se eu sou filho de Deus e Deus é justo, eu vou procurar fazer o que é justo. Ele fala muito claro, evidencia a sua fé pela prática cristã, pelo amor demonstrado para com o próximo, pelo amor demonstrado para com o Senhor, andando na luz, confessando seus pecados, na certeza de que nós precisamos da graça de Deus a cada dia. Capítulo 3, verso 1. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja só, vamos parar para refletir, ele está falando. Vede quão grande amor vos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Um Deus santo, justo, nos chama de filhos, nós, meros pecadores, que precisamos da graça de Deus a cada dia. E aí a gente vê quão grande é o amor dele, ao ponto de nos tornar seus filhos. Eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus. Aquelas pessoas que vivem com a dificuldade da sua identidade, porque eu sofro por isso, porque o meu passado foi assim, porque eu não tive uma família, porque eu não tive oportunidades. Gente, a maior oportunidade que existe no mundo nós temos. Quando nós confiamos em Cristo Jesus e permanecemos nele, nós temos a vida eterna e temos o privilégio, o amor dele que ele tem nos concedido ao ponto de nos chamar seus filhos. Então, esquece o que o mundo te fez. Perdoe o que as pessoas fizeram, porque você é muito amado por Deus ao ponto de ser chamado seu filho. E aí o verso 2, ele fala assim: olha, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então, olha o grande amor de Deus, nós somos filhos de Deus. Isso não para por aí, continua. Nós vamos ser parecidos com Jesus. Quando chegarmos à eternidade, vamos ser livres da presença do pecado. O nosso corpo mortal agora vai ser um corpo incorruptível. Nós vamos parecer parecidos com o nosso Salvador. A nossa vida, a nossa mente, os nossos desejos serão completamente transformados. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Versículo 3. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Deus é puro, meu Pai é puro, eu vou procurar viver uma vida pura. É uma equação simples. Verso 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se eu sou filho, eu procuro viver uma vida pura e eu procuro fugir do pecado. Olha o quão grande amor ele tem me concedido, a ponto de eu ser chamado filho de Deus. Eu vou ser conformado à imagem de Jesus Cristo. Por que nesse mundo eu vou viver uma vida devassa? Uma vida no pecado? Então, se eu sou filho, eu procuro viver uma vida pura, eu procuro fugir do pecado. Versos 5 e 6.
E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. E é interessante que fala, aquele que permanece nele, aí a versão ali diz não peca, outra versão diz não pratica o pecado, outra versão diz não vive pecando. Se nós formos para o original, a ideia do verbo é o seguinte, em continuidade. Então aquele que é nascido de Deus, ele não vive praticando o pecado no dia a dia. Ele procura melhorar, ele não se acomoda. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou orgulhoso, eu sou pecador, lá no céu não vou ser mais. Não! Aquele que é nascido de Deus, ele não se acomoda. Ele vai chorar e dizer, Deus, eu sou um miserável pecador, miserável homem que sou, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser mais humilde. Eu preciso que o Senhor me ajude a ter um bom testemunho diante da minha família. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser um bom funcionário, ou ser um bom patrão, a refletir o Senhor nas minhas ações ou nos meus relacionamentos. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vive praticando o pecado, na prática do pecado. Não quer dizer que ele não deslize, porque o capítulo 1 fala que ele diz que não tem pecado nenhum. Ele está mentindo. Temos, mas acertamos, buscamos acertar, não nos conformamos a ele, não permanecemos nele, não vivemos na prática do pecado. Versículos 7 a 9. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então aquele que é nascido de Deus, aquele que nasceu de novo, e aí de novo o verbo está na ideia de continuidade, ele não vive na prática do pecado. Ele pode ter um deslize, mas ele confessa, admite diante de Deus e procura melhorar. Então aquele que experimentou o perdão de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que é uma nova criatura, aquele que é filho de Deus, ele não se acomoda no pecado, dizendo, posso fazer o que eu quero porque Deus perdoa. É verdade que Deus perdoa, mas eu tenho uma responsabilidade. E Deus espera de mim que eu não me conforme com o pecado. Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo, quer dizer, ele lutava contra o pecado. E nós temos que lutar contra o pecado no dia a dia. Nós temos que procurar melhorar a cada dia, porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática, não vive praticando o pecado. 10. Nisto os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Então ele fala o seguinte, você é nascido de Deus, você tem que amar o seu irmão, e você não pode se conformar com o pecado. E é interessante que nós já estamos aqui há 8 versos falando sobre o mesmo assunto. O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não se acomoda com o pecado. Ele não se rende ao pecado. Ele luta contra o pecado. Lá em Gálatas, Paulo fala o seguinte, Gálatas 5, ele fala que Deus nos deu o Espírito Santo e que o Espírito luta contra a carne. E a carne contra o Espírito, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Eu não me acomodo para fazer o que eu quero, eu procuro fazer o que Deus quer, eu luto contra o pecado. Versículos 11 e 12. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era aquele perverso e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. Então ele fala assim, vamos amar uns aos outros. Quer um exemplo disso? Não copie Caim, porque Caim tinha um coração mau, as suas obras eram más. Deus não o aceitou, ele ficou com inveja, foi lá e matou o irmão dele. Então foi motivado pela inveja. Um exemplo prático de como amar o próximo. Eu não vou ter inveja dele. Versículo 13.
Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Interessante que ele fala assim, ame o seu próximo. Agora, fique tranquilo, você vai ser odiado. O mundo vai nos odiar. E aí ele vai explicar por que o mundo nos odeia. Por causa que nós estamos indo na maré contrária deles. Porque você procurando fazer o que é certo, muitas vezes vai irritar aquele que quer fazer o que é errado. Então, o mundo odiou a Cristo? Também vai nos odiar. Nós vamos andar como ele andou. Versos 14 e 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não pertence em nenhum homicida. Então ele fala o seguinte, olha, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos o irmão. Agora, aquele que odeia o seu irmão, ele permanece na morte. Porque se eu experimentei o perdão de Deus, eu devo estar pronto para exercer esse perdão seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Aquele que o conhece deve andar como ele andou. Então, se eu odeio o meu irmão, alguma coisa está errada. Como eu posso dizer que Deus me ama, que eu amo a Deus, que eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero matar o meu vizinho? Nós não estamos entrando nos méritos se o cara é bom ou ruim. Estamos falando sobre ter ódio de alguém. E Deus está dizendo, se você odeia alguém, então alguma coisa está errada. Nós que nascemos de novo, nós temos que aprender a perdoar e a amar o nosso próximo. Verso 16. Nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por nós, para a nossa salvação. Aqui fala, nós conhecemos o amor como? Cristo deu a sua vida por nós. Então, como que nós vamos saber qual o nível de amor que devemos ter? Seguindo o exemplo de Cristo. O amor verdadeiro, ele dá-se. Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí você fala, como assim? Ou seja, muitas vezes eu tenho que engolir meu orgulho e pagar o preço para buscar fazer o que é certo. E tem hora que é difícil. E às vezes o outro merece que eu jogue ele pela janela. Mas Deus não quer que eu age dessa forma. Então, eu vou dar a minha vida no bem-estar de todos. Ele vai dar alguns exemplos. Um exemplo é o verso 17. Porém, quem tem os bens deste mundo e vê que seu irmão possui necessidade e fecha-lhe suas entranhas da compaixão, como habita nele o amor de Deus? Então, ele fala o seguinte, você tem um bem, você vê que alguém está passando necessidade, sei lá, ele teve um problema de saúde, ele está internado no hospital à beira da morte, a família em casa está passando necessidade por causa disso, a gente deve estender a mão e ajudar. Agora também fala que aquele que não quer trabalhar também não coma. Então ajudar o próximo não é você ir lá e ajudar o cara a continuar vadio, porque Timóteo, a primeira carta de Timóteo, fala claramente. Agora, tem horas que as pessoas passam por dificuldades, e aí a gente tem que estar disposto a dar do nosso para ajudar aquela pessoa. Versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Então, ele fala o seguinte, o amor não é palavras, não é discurso. O amor é o quê? Prática. Eu sei que alguém está passando necessidade, eu vou lá e ajudo. Eu sei que alguém lá perdeu um familiar, eu vou lá e vou orar com aquela pessoa. Eu sei que alguém está com alguma dificuldade emocional, um problema sério que está passando, eu vou lá e vou chorar junto com ele. Amor que Deus fala para nós não é palavras, não é discurso, é eu ir lá e dar de mim para ajudar aquela pessoa. E às vezes não é dinheiro, às vezes é um chorar junto, às vezes é um abraço no meio do velório, às vezes a pessoa está passando por um problema muito difícil, não consegue se abrir com ninguém, mas o fato de eu estar do lado, aquela pessoa sente o amor que é dado. Versículos 19 e 20. E nisto sabemos que somos da verdade e asseguraremos os nossos corações diante dele, porque se o nosso coração nos condena,
Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ele fala o seguinte: às vezes o nosso coração é volúvel. E o fato de ajudar o próximo ou de não ajudar, às vezes a gente fica confuso. E o nosso coração, às vezes ele está lá em cima, às vezes ele está lá embaixo. Mas o que mantém a nossa estabilidade é a certeza que Deus dá. Então ele fala, nisso nós vamos conhecer que somos a verdade, vamos tranquilizar o nosso coração diante dele e lembrar o que Deus diz sobre a situação, ou o que Deus diz sobre isso, ou o que Deus diz sobre mim, é mais importante do que o que eu estou sentindo nessa hora. O coração nunca é uma fonte segura. Aquela história, siga o seu coração, é extremamente perigoso, porque Jeremias 17:9 fala que ele é muito enganoso e desesperadamente corrupto. Então, como que eu vou saber qual a fonte segura para eu me alicerçar? É naquilo que Deus diz, é nas coisas de Deus, é no que Deus fala sobre mim, e não nos meus sentimentos. Versículos 21 e 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. Ele fala o seguinte: você quer saber quando Deus vai ouvir nossa oração? Quando nós fazemos a vontade de Deus e fazemos o que agrada a Deus. Porque muitas vezes nós estamos orando e pedindo coisas para Deus, mas não fazendo a vontade dele. Muitas vezes eu estou orando e pedindo para Deus abençoar, e eu estou lá brigando com a minha mulher e maltratando ela. Muitas vezes eu estou pedindo para Deus ajudar e eu estou vivendo uma vida errada. Então Deus ouve as orações, sim, mas eu devo procurar fazer a vontade dele, obedecer a ele, fazer o que agrada a ele, para que ele atenda. Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Versículo 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. Então ele deu um mandamento para a gente: creia em Jesus e ame o seu próximo. Agora, muitas vezes eu vou fazer por causa do Senhor e não por causa do próximo. Porque se eu ficar olhando para o próximo, eu vou encontrar um monte de motivo para ter raiva dele. Não é verdade? Ele não ajuda muito, né? Então, eu faço por causa do Senhor e não por causa da pessoa. E Deus está falando, olha, eu estou deixando um mandamento para vocês: creia em Jesus e ame o teu próximo. Exerça amor na prática, estendendo a mão, apoiando, ajudando naquilo que for preciso. Verso 24. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Então, aquele que guarda os mandamentos, ele permanece em Deus, e Deus nele. Ele está falando o tempo todo sobre um tripé de alegria, amor e verdade. Então, quando eu permaneço no Senhor, na sua palavra, na verdade, eu consigo colocar em prática o que ele pede. E é um ciclo vicioso. Quando eu estou praticando o que ele pede, eu consigo exercer amor e consigo amar mais a Deus, e amando mais a Deus eu consigo amar o próximo. Mas eu não vou conseguir por mim mesmo, eu tenho que permanecer no Senhor. Aquele que permanece em mim, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É fácil amar o próximo? Não. Principalmente quando ele é muito próximo, porque a gente vê todos os efeitos dele, né? É fácil amar o cara na televisão e chorar por ele, mas o vizinho do lado, aquele lá, deixa ele se lascar. Porque o nosso coração está vendo os defeitos dele. Mas o Senhor está falando, aquele que permanece em mim, esse vai dar o fruto. Porque o fruto não vem de nós, vem da videira. Vem do Senhor. Sem Ele, nós não conseguimos fazer. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.